aqui o recreio começa 8h05, e daí agora mudou, começa 10 para 8, né? E daí ele não teve mais como mudar a minha hora de atividade. Daí eu corro aqui, ligo a TV, daí desço lá, dispenso os alunos, mas eu vou deixar ligada, então já volto. Tranquilo, professora. Estamos no seu aguardo do seu retorno. Pode ficar tranquilinho. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu voltar aqui o material, que eu estava na outra reunião, não deu tempo nem de voltar aqui, mas já estamos retornando. Hoje nós vamos falar um pouco das metodologias ativas. Então, o que são as metodologias ativas, como que elas podem estar presentes em sala de aula. Sei que já é uma palavra que já é do contexto de vocês já vivenciam. E muitas vezes o professor desconhece a palavra, o termo, mas é uma coisa do dia a dia dele. Então, ele só às vezes não conhece o termo. Aqui nós temos a nossa agenda de hoje. Na nossa agenda nós temos um acolhimento de 5 minutos, um início de conversa de 10 minutos, uns conceitos importantes de 25 minutos, uma em ação de 20 minutos, uma troca de experiência de 15 minutos e um saber mais de 5 minutos. Então, aqui nós temos uma reflexãozinha já de início. Eu olho o outro e o outro me olha. O que nos leva a refletir essa frase? Eu olho o outro e o outro me olha. Sinal que nós encontramos nós mesmos na outra pessoa. Então, nós vemos o reflexo nosso no outro. Isso serve para nós, para os estudantes. Então, muitas vezes eu tenho aquele estudante e eu vejo o meu reflexo nele. Que daquela época que eu era estudante, das minhas ideias, dos meus propósitos, eu olho o outro me olha. É um retorno nosso mesmo, na outra pessoa. Nós temos aqui a questão da câmera, que a colega estava comentando. Nós percebemos que as reuniões elas são significativas, acolhedoras, e a participação acontece com a câmera aberta. Foi o que eu até coloquei lá no grupo do WhatsApp de vocês, qual que está vindo o relatório do BI. Ele conta lá, não sei se vocês chegaram a abrir, mas ele conta tempo de permanência e o tempo do vídeo. Ele é como aquele relatório da pandemia, que nós tínhamos os alunos, daí tinha o tempo de permanência e o tempo de vídeo. Ele grava os dois separados, as duas informações. Eles apenas nos passaram os relatórios do BI, as informações. Por enquanto ainda não existe a cobrança, mas pode haver a cobrança de por que o cursista não abriu a câmera. A gente entende que vocês têm os problemas, estão fazendo outras coisas, que nem a professora relatou, mas sempre vão comentando aqui conosco as dificuldades ali. Às vezes está pelo computador do colégio, não pode abrir a câmera. Vai contando aqui para nós que nós sempre daí nós temos uma justificativa caso haja a cobrança dos tutores. Então é sempre importante dar esse retorno, que a gente retorna para eles caso haja essa cobrança. Então a frequência é confirmada com a câmera aberta, como previsto no manual que vocês receberam ali no momento da inscrição, tinha lá também no site. Mas caso hajam problemas, vão comunicando aqui para nós, que nós temos a justificativa daí para estar repassando para frente. Aqui nós temos o nosso acolhimento. Nós temos um vídeo do Mário Quintana, do tempo. É um vídeo de reflexão de como nós aproveitamos o tempo, como nós estamos fazendo uso desse recurso tão valioso que é o nosso tempo. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal.
Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente e iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Reflexão valiosa sobre o tempo que temos que aproveitá-lo e não voltará mais, como relata Mário Quintana, um grande estudioso. Eu trouxe essa contribuição aqui muito importante para nós na noite de hoje. Nós buscamos que em nossas reuniões também o tempo seja muito aproveitado, seja para discussões, aprimoramento do nosso saber, seja para uma construção coletiva aqui do nosso aprendizado, porque como somos professores, como somos para sermos bons ensinantes, antes nós temos que ser bons aprendentes, como relata o Cortella. Então, nós temos que sempre estar aproveitando esse tempo para nos aprimorarmos, dando valor a ele. Então, tentando, aqui nós temos uma questão referente ao vídeo, de que forma podemos fazer a diferença para nossos estudantes que estão na escola, tentando melhorar a sua condição de vida? Alguém gostaria de comentar essa questão? De que forma nós, professores, poderemos estar ali melhorando, ajudando nossos estudantes a melhorar a sua condição de vida? Quem gostaria de comentar? Alguém se candidata? Muitos candidatos a falar, muita fila, não é? Quem gostaria de comentar a questão? Como que nós podemos ali melhorar a condição de vida, ali estar atuando de forma a melhorar ali a condição dos nossos estudantes? Bom, creio eu que os nossos estudantes, eles são aprendizes, e como traz a questão anterior, quando eu olho o outro me olha, somos reflexos. Então, nós vemos no estudante, às vezes nós vemos em nós mesmos, e eles verem em nós também uma possibilidade ali, verem algo a ser alcançável. Ok, André, está com evento no colégio, tranquilo. Sempre que vocês quiserem também contribuir pelo chat, podem contribuir. Eu entendo que às vezes estão no computador do colégio, não tem microfone, pode contribuir pelo chat também. Só a questão da câmera ali, sempre que puderem manter aberta, que caso venham cobrar, que a gente tem uma justificativa, caso quem não consiga manter. Mas a questão principal é essa: darmos algum rumo, algum futuro, alguma melhora de condição para os nossos estudantes. Nós temos aqui alguém que é muito importante para a construção
das metodologias ativas. O Gleiser, esse carinha da foto ao lado, ele é um psiquiatra renomado na questão das metodologias ativas. Ele até está segurando um controle. Ele é o William Gleiser. Ele tem um estudo voltado sobre como nós aprendemos. Nós temos aqui também uma dinâmica. A Rosana contribuiu aqui, demonstrando para eles o quanto são importantes para nós. É verdade, os nossos estudantes, quando nós demonstramos a eles que eles são importantes, nós conseguimos fazer a diferença. Isso mesmo, Rosana. Então, quando nós trazíamos eles para perto, recebemos bem eles, trazemos ali uma motivação, trazemos significado de estar ali naquele local, nós estamos dando a importância ali a eles, mudando a vida deles aos poucos. Camila contribuiu também que o estudo modifica as vidas, melhora o emprego. Exato, eles têm que ter visões ali de como irão modificar a própria vida, como eles são protagonistas do seu destino, são os atores principais, eles vão ter ali ideias para mudar ali as suas vidas através do estudo, que é uma coisa que ninguém tira, é algo que fica com você, conhecimento, né? Eu vou passar aqui o link para nós estarmos acessando a pirâmide, né? Deixa eu só copiar aqui. Que nós temos uma pirâmide que vamos acessar aqui para colocar essas palavras. Deixa eu só colocar o link aqui para vocês no chat. Nós vamos tentar organizar essas palavras aqui conforme o aprendizado. Como que ele aprende mais? Ele aprende mais ouvindo, ele aprende mais lendo, ele aprende mais. Como que o nosso aluno ele aprende mais? Então, as palavras vão estar soltas no Jamboard, na frame, e nós vamos organizar ali de acordo com o que nós sabemos, conforme as porcentagens. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês o link. Cada um vai puxando a palavra conforme o que acha de questão ali de aprendizagem, como que aprende mais. Vou compartilhar também, parar aqui a apresentação, compartilhar ali as mudanças que vocês vão realizando. Quem estiver pelo computador, vai acessando ali a pirâmide e vai só arrastando a palavra para a porcentagem que você acha que ele aprende. Se ele aprende mais ou menos com aquilo, você vai arrastando. Todo mundo ali vai acessando e vai contribuindo com o seu conceito ali de aprender, como que nós aprendemos. Daí nós vamos ver o resultado na sequência do estudo do William. Como que nós aprendemos. Vão arrastando as palavras ali conforme o que vocês acham da sequência. É só pegar e arrastar. O pessoal vai entrando no documento e vai arrastando ali conforme vocês acham. Vamos ver se bate igual ali a ideia do estudioso. Do William Gleiser. Vamos ver ali como que
está nosso conceito de aprendizado aqui. Se nós aprendemos mais lendo, ouvindo. Então, vamos ver ali as questões. Ficou ouvir e ler na primeira coluna, só pode ter uma. Mas daí vai sobrar uma? Não, ele vai para dar certinho. Olha lá que tem uma ali que... É que tá sobrando uma. Vamos lá, tem que ter o ler, o Porque ouvir, olha lá, ó. observar. Eu tirei o que não era para tirar. Eu acho que o socializar ali está sobrando. Alguém incluiu a palavra socializar. A hora que eu entrei já tinha. Então, essa pode deletar. Vamos deletar essa, deixa eu achar. Pronto, já deletei. Que daí ele dá bem certinho uma em cada porque daí tá... Dá bem certinho. Dá serviço, todo mundo ali, às vezes um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, mas dá certo. Isso dá para puxar as porcentagens para o lado ali. Eu estou pondo o percentual do lado. Fica mais fácil ali. O pessoal está pensando ali nas possibilidades. O 80 está saindo do lugar. Estão criando várias possibilidades ali. Aí já está seguindo. Isso é bem relativo também, né? Que cada um aprende melhor de acordo com o seu estilo, né? Tem esse conceito também, Rosana. Mas ali, segundo o William Gleiser, nós aprendemos desse jeito, né? Vamos ver a opinião dele ali. Aí vocês estão puxando as palavras conforme a opinião dele ali, ó. O ler primeiro, o ouvir, o observar, daí era ver e ouvir, para daí o discutir, daí o fazer e o ensinar. Você pode notar que quando nós estamos ensinando alguma coisa a alguém, nós aprendemos melhor aquela coisa que estamos ensinando, seja um conteúdo, seja um conceito, seja uma ideia. Quando nós ensinamos, nós aprendemos ali de uma maneira que não esquecemos tão fácil assim. Mas a ideia é essa mesmo ali, o pessoal puxou bem na ideia do William Gleiser. Vou voltar aqui para a apresentação. Vocês já organizaram já no Jamboard? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não foge da ideia, vocês fizeram a mesma sequência dele ali. Opa, foi para o mural do Classroom. Vou voltar. Então, aqui nós temos as respostas, de acordo com a ideia, né, a teoria dele, né? Nós sempre dizíamos na ciência que teoria é algo que pode ser derrubado, né, Rosana? Como você citou ali, que cada um aprende de um jeito.
Está correto, sim, Camila, certinho. Ok, obrigado pela contribuição conosco. Então, nós temos aqui a teoria do William Gleiser. Nós aprendemos 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo e 95% ensinando, repassando o conhecimento adquirido ali. Que nós temos também um vídeo da ideia do William, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nesse vídeo ele explica passo a passo da pirâmide dele, da ideia dele. Ali ele relatou quais eram as ideias, ali alguns exemplos de como que nós aprendemos. Até puxou ali na parte de ensinar, até nos trouxe o professor. Então, sempre quando nós estamos fazendo esse repasse de conteúdos para eles, nós temos essa questão de estarmos também reafirmando o conceito para nós, estarmos aprendendo em si mesmo o conceito. Então, quando nós ensinamos, nós aprendemos de novo ali aquele conceito. A maneira mais eficaz de se aprender, segundo William Gleiser. Então, aqui nós temos algumas definições das metodologias ativas. Temos a aprendizagem passiva, que é quando nós não somos protagonistas da nossa aprendizagem, nós não temos o papel principal ali. É quando nós lemos, ouvimos, observamos, vemos e ouvimos. Na aprendizagem ativa, vejam que aumenta ali os percentuais, que nós estamos refletindo acerca do que é ensinado, nós estamos discutindo, praticando e ensinando. Então, é um aprender de uma maneira autônoma, participativa, por meio de problemas e situações reais. Pode ser um estudo de caso, pode ser uma aprendizagem por rotações, de estações, pode ser N maneiras ali, um debate.
nós temos ali uma situação real. Então, nós aprendemos de uma forma mais participativa quando discutimos essa situação real. Então, nós tornamos ali essa construção de conhecimento colocando o aluno no ponto principal. Nós temos na aprendizagem tradicional, nós temos o professor como protagonista. E a ideia é que nós colocamos o aluno como o protagonista, como ser principal ali, atuante no processo. Muitas vezes até a sala de aula invertida, que nós colocamos aquele conteúdo para ele pesquisar e trazer na próxima aula, ela é uma maneira ali de nós colocarmos ele ativamente no processo, porque ele vai buscar, ele vai trazer suas dúvidas na próxima aula, o conceito do que ele já aprendeu ali, assimilando, lendo, ouvindo, e só tem a subir essa porcentagem de aprendizagem. Então, nós colocamos ele no centro do processo ali, como parte principal, o nosso foco. Nós temos aqui também alguns conceitos importantes. A gamificação. O que é a gamificação? É trazer elementos comuns a jogos, brincadeiras, desafios, competição, regras, narrativas em geral, para práticas de ensino. Então, não é só o digital que é a gamificação, não é só a sala informática, não é só ali. Nós podemos trazer a gamificação na competição, nós podemos trazer a gamificação até numa narrativa em geral, em qualquer lugar que eu coloque o aluno ali como sendo parte de um desafio ali, como parte integrante mesmo. Estabeleça regras. Então, nós podemos trazer ali vários tipos de jogos que eles podem confeccionar. Nós temos até jogos de perguntas e respostas na área da literatura, jogos de perguntas e respostas nas outras áreas, pode ser na geografia, pode ser até uma prática do dominó ali, da tabuada, do dominó da multiplicação também nós temos. Então, são N fatores e N matérias que nós podemos acessar com a gamificação. O aluno pode ser produtor até do jogo em questão, do game. Esse pode ser no formato digital ou pode ser no formato tradicional ali, seja um jogo manipulado ou seja até uma questão de um perguntar para o outro numa competição, também conta como gamificação. Então, às vezes nós estamos engessados naquele conceito, a gamificação é tecnologia, eu vou precisar usar o laboratório de informática que está tão disputado em questão das plataformas, mas muitas vezes não é. Eu posso trazer a gamificação como um material tradicional meu mesmo em sala de aula, montando, confeccionando o jogo em si, a questão, que vai dar certo sim, vai ser a gamificação sim. Então, muitas vezes nós já utilizamos a gamificação, só que tínhamos esse conceito engessado em tecnologia, e ela não foi primeiro baseada no tradicional, ele até traz ali na imagem para refletirmos a questão tecnológica e também o tradicional, o dadinho ali, que ele nos traz a ideia dos jogos de tabuleiro, que podem até ser confeccionados pelos estudantes, jogos em geral. A ideia é estabelecer uma competição com regras e que o meu aluno participe dessa competição. Então, pode ser até, a gamificação pode ser até utilizada pelo professor de educação física, numa dinâmica em que ele faz um jogo, uma competição lá na quadra esportiva. Então, nós podemos trazer vários exemplos ali em várias matérias que ela pode ser aplicada. Agora, a questão é a seguinte: como que você pode utilizar esta metodologia na EJA? Como que você, professor, pode estar utilizando
essa metodologia na EJA, da gamificação. Alguém gostaria de comentar? Compartilhar aqui conosco algum game que tenha dado certo na EJA? Liliane, eu estou pensei de fazer já o plano de aula para EJA, que nós temos que entregar até o dia 6, né? Na verdade, eu comecei já a fazer alguma coisa, e daí no tempo da pandemia, eu acessei um site que é aquele eFuturo, e o WordWall, e eu produzi alguns jogos meus, né? Assim, eu fiz um material meu, e como eu trabalho com a disciplina de inglês, na época não era com a EJA, era com os alunos do 6º ano. E para trabalhar com eles de casa, sempre no final da aula, eu fazia alguns jogos de revisão do conteúdo e passava o link para eles jogarem. E agora eu vou adaptar para a turma da EJA. Ainda não apliquei para eles, esses dias eu coloquei um dos jogos. Eu entrei lá no site, daí não sei se vocês conhecem esse site, a gente entra e você faz um cadastro e você produz o teu material, né? Daí eu fiz um jogo bem simples, assim, de revisão dos numerais, porque eles vêm de uma condição, assim, de muitos anos fora de sala, então inglês para eles é quase que, assim, eles conhecem muito pouco, né? É verdade. E aí eu fiz daí eu reservei o laboratório de informática e levei eles até o laboratório e postei no Classroom, né, que eles têm a sala de aula deles lá. E eles entraram e eu coloquei o link, eles acessaram, eles adoraram, né, fazer a revisão. Daí esses joguinhos, o que eu coloquei para eles é um jogo do saber, que é a do milhão lá, que cada perguntinha certa eles vão subindo até chegar no milhão. Então assim, e agora, para a aula, para o plano de aula da EJA que nós vamos entregar e depois o relato, eu vou postar mais alguns, daí eu vou preparar um forms, né, vou colocar ali as instruções que nem você falou, e para cada joguinho eu vou colocar o link, uma imagem, e a cada link que eles acessarem, eles vão ser direcionados para o site, para fazer joguinhos de revisão, só revisão de conteúdo que eles faz muito tempo que eles não veem, e que até os que eu já trabalhei, mas que já está na hora de rever de novo. Então, eu já fiz essa experiência e eles gostaram muito. Daí, os joguinhos, alguns é individual e outros eles podem jogar. Tem o jogo lá da roleta, que eles rodam a roleta, tem a pontuação, né, de cada um. Eles podem jogar em dupla. Eu acho que vai dar bem certo. Eu ia te perguntar se entra como gamificação daí, né? Entra sim. Atividade. Então, logo vou te mandar o plano essa semana, deve dar uma olhadinha. Até até o dia 6, né? Até o dia 6 de julho. Então tá. Até então, eu estou pensando em desenvolver esse material. Já, na verdade, já levei para ter como experiência se dar certo, e acho que vai dar. Era isso aí que eu ia te dizer, se você pudesse até estar desenvolvendo esse material aí na sequência, porque as turmas de EJA elas já fecham o semestre na próxima semana, né? Então, mas o inglês ele vai o ano inteiro. Tudo vai o ano inteiro, então não tem tempo. Vai, até bom daí. Eu pensei de no retorno colocar esses conteúdos de revisão. Nas férias eles esquecem bastante, né? É verdade. No retorno eu coloco, daí eu tiro umas fotos lá para você ver eles. Uhum. Eu acho que dá muito certo, eles gostaram bastante. E aprendem também. Dá certo sim, é uma metodologia ativa e a gamificação é interessante que os nossos adultos hoje, eles vivem afastados da tecnologia, principalmente ali a faixa etária que nós temos na EJA dos mais velhos, ali no caso dos 60, que nem tem alguns casos ali dos mais idosos. Eles bateram um pouquinho assim no começo, né? Vai ser um aprendizado para eles. Mas depois eles se empolgaram. Mas sabia que eu levo eles direto. Eu tenho um dia que eu tenho 3 aulas com eles. Eu
sempre dou o conteúdo e eu posto um forms para eles responderem no Classroom. Então Eles já sabem entrar, eles adoram. Já estão habituados, então não é novidade. O joguinho é um pouco diferente, né, para eles, assim. Mas os forms, eles já sabem responder. Os senhorzinhos, eles ficam se batendo ali, mas devagarzinho eles fazem, eles enviam para mim, eles já veem na hora a pontuação, né? Eles já estão bem adaptados com o laboratório. Então é bom para você, né? Que é um aprendizado mais dupla quando nós temos a EJA, porque eles não têm contato, ainda mais idosos ali de 60 anos, ali temos alguns até mais idosos. Nossa, no começo eu quase desanimei com eles, porque estava muito difícil até eles colocarem o endereço do e-mail. Eles colocaram bem certinho o arroba, eles não sabiam colocar, né, o ponto, eles colocavam vírgula. Eu estava quase desanimando, mas agora eles já pegaram o jeito. A senha, né, eles esqueciam, mas agora já, pelo menos, assim, acessar, eles já acessam, já sabem ir na atividade, então eles já aprenderam o caminho. E agora eu vou começar a trabalhar nos jogos. Esse esforço diário teu ali que vai tendo retorno, né? Porque eles pegam demais, eles não têm a noção ali, é o primeiro contato com eles. Ali. É muito gratificante. Eles estão bem felizes, eu também. Eles estão aprendendo duas coisas, professores, inglês e aprender a mexer no computador. Isso aí. Mas é bom, assim, o aprendizado em dose dupla, né? E é uma coisa que nós fazemos a diferença na vida deles, né? Porque na matéria de inglês eles vão aprender duas coisas. Isso mesmo. E é bom. Tá aí teu relato, já tá tudo na mão já. E sabe que para mim é bom também, porque não se torna tão cansativo as aulas. Eu tenho 3 aulas na mesma noite. Então, se eu ficar só com quadro, né, ou então só vídeo, vai cansando. Assim, eles revezam, né, sala de aula, laboratório, entram no eles gostam, eles ficam ansiosos quando tem algo diferente. Nem falo, está sendo bem bom. Mas que bom, Deus, é gratificante a gente ver que eles aprendem assim em dose dupla, que eles têm o incentivo dos professores, tudo é muito bom. Bom mesmo. Alguém mais gostaria de comentar? Então, vamos prosseguindo no material. Então, agora nós temos um problema. Temos ali um quebra-cabeça, um probleminha. Agora nós temos a aprendizagem baseada em problemas, como que vários cursistas vão fazer a metodologia ativa aprendizagem baseada em problemas. Também ouvi alguns comentando. Então, como que é essa aprendizagem baseada em problemas? Ela é uma aprendizagem que os estudantes ali, eles exercem o aprendizado a partir de situações cotidianas, desafiadoras. Então, eles requerem ali uma aplicação do conhecimento, do conteúdo deles, que eles têm já, e de habilidades que eles adquiriram em aula, em sala de aula ali, para resolver um problema que pode ser ali até da cidade. Aqui nós temos exemplos que podem ser utilizados na aprendizagem baseada por problemas. Nós podemos trazer ali questões de notícias, manchetes de jornal, notícias. Nós temos aqui notícias que podem ser aplicadas a algumas disciplinas, a dengue, nós podemos puxar para ciências, endividamento, nós podemos puxar para a área da matemática, violência, nós podemos puxar para uma área como contexto ali interdisciplinar. Então, nós podemos citar ali esses conteúdos como uma aprendizagem baseada em estudo de caso, em que eles vão observar o problema e vão pensar em soluções, buscar juntos soluções que possam vir a servir para solucionar o problema em questão.
Vejam como coloca o aluno ali num papel principal. Veja, o aluno tem um problema e ele tem que resolver. Então, já está preparando não só ele ali com o conteúdo, mas também ele para a própria vida social dele. Então, já vai trazendo, e muitos dos nossos alunos da EJA ali trabalham com questões ali, eles têm uma vida econômica ali, e tem questões ali voltadas para endividamento, temos até questões ali de saúde, como que nós podemos resolver o problema ali. São questões que podemos puxar até para o dia a dia deles. Temos cidades com casos de alta de dengue, então são questões ali que são cotidianas deles. Se nós formos puxar ali, podemos trazer até da manchete de um jornal. São N meios de comunicações que nós podemos estar puxando ali para trazer a questão. Nós temos hoje em dia os meios voltados para a web, né? E temos a manchete tradicional do jornal impresso, temos também o jornal via rádio, que já é mais antigo. Então, nós temos vários meios ali da notícia chegar. Aqui nós temos um estudo de caso, que ele vai proporcionar ao aluno ali conhecimento de situações reais e relativamente complexas. Então, ele vai trazer o desafio para o aluno de buscar uma solução para uma situação real, uma situação, um problema vivido real, algo complexo ali. Até a imagem nos traz ali que é complexo, não se encaixa. Nós temos que buscar uma solução. E aqui nós temos o nosso estudo de caso, de hoje. Esse estudo de caso é para nós, professores, pedagogos, diretores, técnicos do núcleo. Vamos ver o que é esse estudo de caso. Célia Dias Navarro, de 37 anos, trabalha numa padaria, iniciando sua jornada de trabalho às 6 da manhã, o que obriga a levantar às 5 horas. Muito animada, ela começou a estudar para realizar o sonho de concluir o ensino médio. Entretanto, após os primeiros 45 dias de aula, Célia começou a faltar às quintas-feiras, exatamente nos dias nos quais as duas últimas aulas são suas. Jogou a bola agora para vocês, professores, jogou a bola agora para os pedagogos, que vai citar ali já no próximo slide, diretores. É um problema que nós temos que resolver aqui. É um estudo de caso. A equipe pedagógica te informou que a estudante reclamava de cansaço e sono, chegando a cochilar em algumas aulas. Quais metodologias ativas você, professor, pode utilizar para o estudante não desistir? Vamos ver esse lembrete aqui. Diretor, pedagogo devem elaborar ações para que possam utilizar nas reuniões realizadas com os professores ou nos feedbacks das observações da sala de aula. Então, os diretores e pedagogos vão pensar no caso da dona Célia aqui, em que possam estar orientando, dando um feedback para o professor, para que ele possa estar agindo ali de uma maneira adequada, buscando uma solução que venha a suprir a necessidade da Célia. No caso dos técnicos de núcleo, nós devemos pensar em ações que possam inserir em suas oficinas de formação aos diretores. E como a atividade ali dos técnicos de núcleo são as oficinas com os diretores, os técnicos eles devem pensar numa ação para que possa ser refletido esse problema também da Célia, ali, como orientar o diretor a resolver o problema da Célia. Então, ninguém escapou desse problema da Célia. A Célia incomodou o professor, o diretor, o pedagogo e o técnico para resolvermos o problema da Célia, que está nas duas últimas aulas ali,
não quer permanecer, está dormindo, não está motivada. Então, vamos pensando aqui na solução do problema da Célia. Até quem quiser tirar um print da questão, que eu vou dividir vocês nas salas temáticas, pode tirar um print da questão. Antes de dividi-los, eu vou fazer a chamadinha aqui. Daí vocês vão discutir. Quem quiser tirar um print da questão, pode tirar. Adonis está ali. Ok. Presente. Adriane está ali também. Adriele está ali conosco. Eu tô aqui, só não liguei o microfone. Ok. Alexandre, não. Andréia, Aqui, presente. ok. Cacilda, não está conosco. Camila, ok, Camila. Carlos, Eu vou mandar o contato dele para você. não está aqui conosco. Carmen, Presente? Eliane, Presente. Eva, não. Gessilda, Gessilda também não. Joyce, ali conosco. Carla, tá ali também. Maísa, não. Rosana, aqui conosco, né, Rosana? Oi, Tatiele, presente. ok. Vanderleia, Vanderleia não está aqui conosco. E Daiane? Também não. Então, pessoal, deu tempo de vocês tirarem print da tela ali, para vermos a questão. Eu vou organizar as salas temáticas aqui. Vai aparecer um recadinho na tela do... Ok, Joyce, já registramos sua presença. Vai aparecer um recadinho ali na tela de vocês para participarem. O tempo de discussão, vamos colocar aqui 15 minutinhos para vocês pensarem numa discussão tanto para o professor, quem for diretor pensa na sua, pedagogo na sua. Uma solução, cada um vai pensar voltado na sua atuação. Nós temos ali vários campos de atuação. Vocês podem estar já acessando ali para buscarmos a responder a questão ali principal. Pessoal, dão um ok ali para ir para a sala temática, ele aparece na tela de vocês. Vocês só aceitam, ele aparece assim, aceita participar da sala temática.
Daí vocês aceitam e vocês vão para outra sala. Ele aparece já na tela ali, aceita participar. Daí vocês vão para outra sala ali. Adriane, para você ir para a sala temática, acho que apareceu um recadinho na tela ali. É só você aceitar, ele faz um convitinho, daí você aceita, você já vai migrar para a sala temática. Deu certo na sala temática, André? Não, eu voltei aqui. Deixa eu entrar lá de novo. Qualquer dúvida, estamos aqui.
Deu certo, Andréa? Não consegui te ouvir. Deu certo, estamos retornando. Ah, que bom. Adonis, Camila e eu, Andréia. Ok. E como foi a discussão lá, pessoal? Que acho que... Foi bom? Foi boa. Andréia é pedagoga, Andréia? Eu que vou falar, fui escolhida hoje. Mas que bom. Porque, na realidade, assim, Liriane, o que acontece numa escola, é a realidade de muitas escolas aí. Então, o que foi essa troca de experiência nossa é que a maioria das meninas também, né, convive nas escolas delas. É verdade, a realidade de uma se repete nas outras, né? Uhum. Isso Nós mesmo. temos esse conceito. E ali nós tínhamos um problema, né? Que a Célia, ela trabalhava o dia inteiro, desde a madrugada, e nas quintas-feiras, aquelas aulas, a Célia reclamava. Até a gente, às vezes, fica um pouco com sono nas últimas aulas. Exatamente. Da Liliane, cansaço do dia inteiro, né? sim, eu estava comentando com as meninas, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, e nós temos muitos alunos nossos que trabalham no frigorífico da Lar, que fica em Matelândia. Então, eles têm um horário, assim, bem complicado. Entram, tipo, 11 horas da noite, sai 6 da manhã, uns horários bem malucos. Então, assim, a gente percebe a dificuldade que muitos têm aqui à noite. E não é 2, 3 alunos, é uma quantidade grande, sabe? Significativo. Sim, cansativo demais. Aí a gente tenta buscar outros tipos de metodologia, né? Para trabalhar com esses alunos. Para fazer com que não desistam. Porque eles precisam, eles também são cobrados, né? Eles têm que estar estudando para. E na verdade, nós somos o ponto ali, né? Que temos que trazê-los. Às vezes sobrecarrega até a função nossa, nós não, faz parte do nosso emprego ali, trazermos eles. Exatamente. Eles têm esses trabalhos, e muitas vezes uma aula diferente, uma metodologia diferenciada, é o que vai cativar esse aluno. Às vezes até um acolhimento para esse aluno, que às vezes o professor... Exatamente. Uma metodologia mais dinâmica, né? Isso aí. Que envolvam mais eles, né? Que trabalhe mais. Então, isso iria ajudar bastante. E ajuda muito, né? No nosso caso aqui. No caso ali, como aperta o sono, né? Nas duas últimas aulas, aperta o sono, então, às vezes até um trabalho em equipe, algo que se mova, que busque ali despertar esse aluno, vai fazer a diferença. Aqui geralmente a gente pede para ele sair um pouquinho, jogar uma água no rosto, tomar um cafezinho Isso. ali na cozinha, dar uma volta no pátio, aí tenta despertar um pouco. Até 10 para as 11 que vai o nosso horário aqui. Mas você veja como as realidades, elas se Mas não é correlacionam, fácil. né? Porque eu estava numa reunião antes, que eu tenho uma turma já antes de vocês. E eles citaram a mesma coisa, que eles pedem para eles saírem, jogarem uma aguinha no rosto. Então, vejo uma escola diferente da outra e a ação é a mesma que eles aplicam. E os problemas também são os mesmos. Não é fácil, a gente tem que ter um jogo de cintura, porque a gente precisa dos alunos, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, porque senão o negócio não vai. É verdade. E na EJA nós precisamos deles, né? Porque Exatamente. se eles forem desistindo, a turma não fica, né? Tem que mantê-los ali, buscar cativá-los de uma maneira diferente, né? Liliane, e nós Mantê-los por comentamos perto. também que
nós comentamos também que não são só nas 2 últimas aulas, porque às vezes os professores das 3 primeiras é que deixam eles com sono para a gente, né? A gente pega porque as primeiras aulas também, quando são muito cansativas ou muito monótonas, a gente pega eles dormindo na sala. Então, não é só das 2 últimas aulas, os professores têm que colaborar. Daí a professora Andréia comentou que às vezes tem esses professores mais novos e eles não têm muita, então a gente tem que ter essa troca também, a gente dar ideias para eles, né? Isso. Olha, porque às vezes eles têm medo, vou fazer um trabalho em grupo, vai virar bagunça. Daí o professor do lado escuta aquele barulho, às vezes arrastar a carteira, vai achar que não tem o domínio, né? Mas não é, a gente sabe o que acontece, né? Você vai fazer um trabalho em grupo, vai arrastar a carteira, vai fazer barulho, né? Mas é para o bem deles, né? Cada professor tem que entender. Se está havendo um barulhinho do lado, algum motivo tem, né? E outra coisa que me veio agora, que é importante que na nossa escola nós fazemos, é o diretor, às vezes, ele muda o horário. Que nem sempre, porque às vezes quando a gente pega um horário, vai o ano inteiro só você com as 2 últimas aulas, ou então só na sexta-feira, essa disciplina é prejudicada. Aí na nossa escola, a gente sempre fala nas reuniões e no conselho de classe, para que não fique o ano inteiro, ou para que, quando eles forem, às vezes precisa mudar o horário por um motivo ou outro, que procurem inverter, né, a questão das aulas e também a questão da sexta-feira. Daí é feito assim. Eu, às vezes, é por isso que eu tive que acertar com o meu diretor, que ele me deixasse essas atividades para fazer o grupo de estudo, porque eles vivem mudando. E eles mudam de propósito mesmo para que o aluno não fique sempre esse professor com as últimas, ou a primeira também, às vezes é um pouquinho prejudicada com os ônibus que chegam atrasados. Então, tem que né? Aí uma boa prática, essa mudança ali, ela vai colaborar com tudo, com o professor, com o aluno. Isso. O pessoal já retornou, já deu tempo das salas temáticas. Quem que gostaria de comentar, começar a comentar dos grupos? A André ficou de oradora do grupo? Sim, do grupo 2. Então, a gente conversou bastante, discutimos, então, a realidade de muitas escolas, né? Eu estava até comentando com as meninas, eu moro aqui na região de Foz do Iguaçu, e nós temos muitos dos nossos alunos que trabalham no frigorífico da Lar, que é numa cidadezinha aqui próxima, Matelândia. Então, é a realidade de muitos, eles chegam muito cansados, e quando chega ali por volta das 10 horas, eles não se aguentam mais. Então, a gente orienta, assim, que eles saiam um pouco da sala, dê uma volta no pátio, jogue uma água no rosto, vá até a cozinha, tome um café, né, para que volte um pouquinho mais renovado para dar continuidade, porque não é fácil, né, para eles. Né? E também, assim, a gente orienta o professor assim, a trabalhar assim, com aulas mais dinâmicas, né, que envolva mais os alunos, né, que façam com que eles conversem mais, assim, para também amenizar essa situação. E daí a Donis até colocou uma situação muito bacana também da troca de horário. Quer comentar, Donis? Por favor. E seria isso. É só complementando, então, ali nós falamos também da questão de nem o professor que tem as 2 últimas aulas, que quando for, por um motivo ou outro, fazer essa troca de horários, né, procurar revezar um pouco essa questão das 2 últimas aulas. E aqui na nossa escola nós nos preocupamos também com a primeira, né, que é os ônibus, às vezes atraso. Então ele sempre faz essa troca, e até dos dias, né? Quem tem aula sempre na sexta, daqui a pouco vem para quarta, para quinta, que tem uma frequência maior dos alunos. Então eles tomam esse cuidado também, porque até o aluno às vezes é surpreendido, ele pensa, hoje eu vou faltar as 3 aulas da professora Donis, que é inglês, né? 3, e ele chega, não é inglês, é outra disciplina. Daí ele quebra a cara, né? Então, assim, a ideia de ter aqui até que deu certo. E daí a professora Andréia já comentou também a questão das dinâmicas, né? Trabalho em grupo no final da aula. Às vezes
eu uso muito também para trabalhar o meu conteúdo e no final aplicar uma atividadezinha valendo nota, daí às vezes até se espertam, eles já ficam mais espertos, eles sabem que vão fazer alguma atividade no final sobre o que eles aprenderam, né? E recolho no final. Algumas, às vezes, eu nem corrijo, mas eu faço só para que eles, né? Porque a gente não vai toda a aula fazer uma atividade e ter tempo assim, de corrigir. Eu corrijo depois com todos eles, né? Na sala, mais uma por uma, às vezes nem, mas eu faço para eles prestarem atenção. E também lembrei de uma coisa, fazer valendo nota. Tudo que eles fazem vale nota, né? Então, hoje ainda eu fiz um diálogozinho, professor, eles estavam falando de prova, só acabei de fazer uma prova, né? Eles falaram algumas frases lá em inglês, eu já falei, acabei de fazer uma provinha. Então, assim, tentar fazer esse tipo de atividade para que eles fiquem sempre ligados, né? Que a nota, eles se preocupam. Exato, Adonis. Então, a tática de vocês é a surpresa, né? Então, é algo bom, né? Porque eles nunca vão estar ali tranquilos, né? Pensar, cair no monótono, né? Pensar, eu só tenho essa aula na sexta e acabou, eu só tenho essa aula na quinta e acabou. Não, o horário pode ser mudado, as atividades podem ser diferentes, veja a prova oral que você comentou, das frases. Então, tudo é válido, tudo é construtivo. Ali você consegue ali trazer a atenção deles. A André comentou ali também da situação de nós termos a empatia, de se colocarmos no lugar deles, de para eles saírem, respirarem, tomarem uma água, porque muitas vezes até nós em sala de aula precisamos dar essa saída, tomar uma aguinha, jogar uma aguinha no rosto e voltar de novo. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa empatia, de colocar-se no lugar do outro. Então é importante isso. Parabéns para vocês que discutiram lá no grupo, o grupo de vocês está de parabéns. Nós temos o próximo grupo para trazer as ideias aqui. Quem gostaria, quem foi elegido orador? São só 3 grupos? Isso. Então ficou nosso. A gente nem elegeu orador, a gente ficou discutindo. Aí tem que ver com as meninas se elas querem colocar. Mas qualquer coisa você pode falar, Rosana. Pode comentar, Rosana, você? Daí vocês vão complementando daquilo que eu esquecer. Sim. Tá, já. Então, discutindo a situação da Célia, né? O que a gente observa. E aí eu vou falar pelo setor pedagógico, então, como que a gente iria encaminhar essa situação? É uma demanda que chega no setor pedagógico, trazida pela própria aluna e pela professora de sala, né? A gente não tem como mudar a realidade da Célia, por mais que a gente queira. Ela é uma mulher trabalhadora, que provavelmente, que com certeza precisa trabalhar. Esse é o horário de trabalho dela e a gente não tem o que fazer. Então, a gente tem que lidar com esta realidade. A Célia, pela idade, é uma grande probabilidade de ter jornada dupla, porque pode ser que tenha filhos, que tenha família. Então, isso não é que ela não queira estudar, e não é que ela perde o interesse. As dificuldades depois dos 45 dias vão aflorar, e o cansaço vai vir. Então, eu ouvi que a colega falou a respeito da mudança de horário. Então, eu tinha comentado com as meninas que se todo grupo de professores fosse efetivo da escola, essa seria uma possibilidade. Fazer a inversão das aulas para que não fosse sempre a mesma disciplina sendo prejudicada no último horário. Porém, a gente tem um detalhe, que nem na minha escola, eu tenho professor que dá a primeira e a segunda aula em uma escola, na terceira aula ele corre para chegar aqui e dar a quarta e a quinta. Então, não depende só da minha unidade, depende das outras unidades que os professores estão. Então, essa, no CBJ Laís, estaria descartada, né? Então,
seria uma alternativa se a gente estudasse muito bem nesse dia e visse uma possibilidade, seria ótimo, para que, principalmente, colocar as aulas de educação física e de arte nos últimos horários, porque elas já, por si, têm uma dinâmica de movimentação maior. E isso espanta o sono. E isso dá um gás maior. Então, pedagogicamente, eu reuniria os professores das últimas aulas e conversaria com eles. Buscaria saber com a Célia se nessas quintas-feiras é um dia mais puxado lá na Pane, que poderia ser, né? De repente, tentar uma alternativa, uma troca, um rodízio ali, seria uma possibilidade, mas teria que se ver. Porém, em relação a metodologias ativas, né, elas poderiam estar sendo utilizadas e aplicadas para manter esse up e dar essa dinâmica, visto que a Célia é uma pessoa interessada, quer estudar, apesar das dificuldades. O que às vezes não acontece com os 2 adolescentes que eu estou aqui na minha sala agora, me ouvindo no curso. Né? Verdade. Então, o que acontece? A gente tenta fazer toda a dinâmica, toda a possibilidade para isso. Então, o professor vai tentar aplicar metodologias ativas para as últimas, pelo menos para essa última aula, né? Algo que mexa mais. Então, vai trazer a teoria, a parte mais teórica e tal, de repente, nas primeiras aulas, visto que as aulas são de 2 e 3, né? Na EJA, a gente tem essa configuração que não muda, é 2 e 3, salvo no médio, que tem lá o projeto de vida, que é 1. Então, vai tentar fazer. E várias dinâmicas são possíveis. Então, agendar o laboratório de informática para essa última hora. Então, vamos ter uma sala de aula invertida. Então, esta semana, lá nessa quinta-feira, a gente vai para o laboratório para fazer as pesquisas. Na outra semana, ou em outro dia que isso aconteça, a professora lá, no horário que vai, no último horário que ela vai apresentando mais cansaço, vai montar o grupo, né? E eles vão tentar fazer esse trabalho para a apresentação. Então, isso que a gente pensou, daí utilizar jogos, games. Aí, meninas, agora me ajudem, porque com os piás aqui eu acabei ficando mais esquecida. A gente falou disso, a Eliane tinha falado de trazer para o assunto da aula as questões do trabalho dela. Era isso, né, Eliane? Sim. De repente, aproveitar e ela, né, fique interessada, né, dar um algo a mais para ela estar tentando prestar mais atenção, né, porque, como foi falado aí, a Rosana disse, a questão, né, é cansaço mesmo, né, talvez não é nem porque ela queira faltar, né. Então, de repente, quando você traz a realidade desse aluno ali para a sala de aula, né, isso faz com que ele fique mais interessado também, e aí procure não faltar, porque ele vai ser assim, não posso perder, porque de repente ele vai falar alguma coisa importante que eu utilize, né, no meu trabalho. Então, também é uma situação. Mas é isso aí, parabéns. Carla, quer colocar mais alguma coisa? Ela tá quietinha. Mas a ideia principal era essa. Eu gostei muito que o grupo de vocês pensou, ele levou para um lado afetivo, ele pensou na vida fora da sala de aula da Célia. Ele não buscou só pensar na questão do professor, na questão, nós buscamos ali, o grupo de vocês trouxe a questão da empatia, vocês se colocaram no lugar da Célia, vocês trouxeram N possibilidades que a Célia pode estar passando, pode ser um dia mais puxado na panificadora, vocês
trouxeram até a possibilidade da Célia ter essa jornada dupla, então vocês focaram no outro lado da vida da Célia ali. Então, vocês tiveram essa empatia, e essa empatia não é todos os profissionais que têm, e isso deve ser valorizado. Vocês estão de parabéns, que trouxeram essa questão da vida dupla ali da Célia. O que será? Será que é puxado o dia dela lá? Será que ela tem a vida dupla? Será que ela tem essa rotina dupla ali de filhos, família? Então, vocês buscaram trazer isso ali como um foco principal para tentar trazer as soluções para a vida da Célia ali e trazer uma aula mais atrativa, dinâmica, diferenciada, que a Célia saia da rotina do paradinho ali na carteira, no tradicional. Parabéns para o grupo. Agora nós temos o terceiro grupo. Quem gostaria de comentar? A gente era o grupo 3. Vocês eram o grupo 3, daí tinha o 2, e temos o grupo 1, que ainda não comentou. Quem gostaria de comentar? Então tá, eu vou falar, Liri. A gente comentou assim nessas duas últimas aulas, é difícil mesmo. Daí a gente falou assim de fazer parte prática, aulas práticas com os alunos nessas aulas. Por quê? Porque aquela aula que o professor está explicando, os alunos estão sentados, até para quem não está cansado do serviço, vai ficar monótono, né? Então, fazer aulas práticas como, eu falei ali uma maquete, né? Você construiu de geografia, você constrói uma maquete sobre aquele conteúdo, ou fazer jogos, sabe? Fazer atividade que os alunos se movimentem, para eles não ter sono, não quererem dormir, vamos dizer, efetivar a aprendizagem. Porque você, né, fazer se efetivar, fazer com que eles demonstrem como aprenderam, o que aprenderam, né? Eu acho, tratar eles com bastante carinho, né? Porque acho que esse é o ponto essencial da EJA, né? Os alunos precisam disso, né? Sempre eles precisam do professor amigo, do professor pai, do professor que entenda os problemas deles, né? Então, esse é o ponto crucial, que eu penso que seja assim, né? Já trabalhei com a EJA há vários anos como professora, e assim eu me tornava mais amiga deles do que a professora própria, porque a gente criava muito vínculo, né? Um vínculo assim, afetivo muito grande que a gente cria com os alunos da EJA. É verdade. Então a gente pensou assim, nas aulas práticas, a parte prática, a parte lúdica, ficava sempre para as últimas aulas, a gente sempre deixava para o final lá, onde os alunos já estão cansados, porque até a gente, né, cansa. Eu penso assim, uma palestra aí de 2 horas, você aprende 20, meia hora, o resto vai fora, né? Então, se fizesse coisas práticas, seria que nem química, né? Fazer efetivar lá a fermentação, fazer a coisa acontecer lá na prática, como que o fermento faz, qual que é a reação química. Então, eu acho que seria por aí o caminho. Exato, a ideia é o grupo, eu acho interessante essa questão de ser amigo do aluno. A gente passa, às vezes, no pátio, o fato de você cumprimentar eles, de perguntar como que está indo a vida deles, como que foi o dia deles, já faz a diferença. Eu sou uma que vou passando no pátio e vou cumprimentando, perguntando como é que está, e se está indo bem a vida, como é que tá as aulas. Então, esse fato ali de se importar com o outro é trazer o outro para dentro. E aí já é nada mais do que isso. Nós temos o importar, trazer o outro para dentro. Então, eu passo no pátio, vou cumprimentando, vou perguntando como é que está a senhora, o que anda fazendo, e os filhos. É algo importante para a vida deles, é algo que eles já ficam alegres. Eu vou lá cumprimentar a professora, eu vou lá cumprimentar a pedagoga, a diretora. Então, são N motivos ali que eles chegam, eles te dão um abraço, eles
acolhem, não é só a gente que acolhe eles acolhem a gente para a vida deles. Então, é o tornar amigo que você citou ali na sequência. É algo que faz a diferença e que poderia fazer a diferença ali na vida da Célia, que nós estamos estudando o caso. Às vezes, conversar com ela, trazer por que ela está tão cansada na quinta-feira, buscar dar atenção para a Célia, trazer ela para perto. Talvez nessa turma, a Célia notando entre 30 alunos que ela está chamando a atenção ali do professor, ela virou amiga do professor, ela venha mais entusiasmada, não é? Então, trazer também essas atividades diferenciadas, que eles se movimentem, que eles pensem, que eles tenham um trabalho, não fiquem só como receptores de conteúdo no ponto final ali da aula. Então, isso é importante. Parabéns aos grupos, todos buscaram pontos ali, cada um trouxe um ponto diferente, mas não menos importante, todos são importantes. Então, nós buscamos aqui trazer a importância do formativo, todos são construtivos os pontos que vocês trouxeram, cada um olhou a Célia com um olhar, e esse olhar poderia ter feito a diferença nesse estudo de caso aqui da Célia, se fosse aplicado em sala de aula. Então, esse que é o que importa, e esse que nós buscamos trazer aqui no grupo de estudos da EJA. Parabéns a vocês, pessoal. Aqui nós temos uma troca de experiências que nós fizemos. Nós vamos também voltar um ponto da atenção para o quê? Para o plano, seja o plano de aula, seja o relato da oficina, seja o plano das oficinas ali. Nós vamos ter a entrega dia 6 de julho, no caso. E nós temos um momento aqui para montar este plano. Vamos dar uma atenção para o plano aqui, que a nossa primeira atividade avaliativa entrega dia 6 de julho. Eu vou colocar aqui no chat o link da avaliação, da reunião. A nossa turma é a turma M. Se vocês puderem ir preenchendo ali, turma M, a nossa. Ou saber mais, vocês podem estar acessando no final do material, como eu sempre deixo uma dica de aprofundamento. Aqui nós temos oficinas de metodologias ativas. Essa oficina aqui, aliás, ela é bem interessante, que ela foi a oficina realizada no último encontro da EJA, então ela é voltada para a EJA. Vamos dar uma olhadinha nela aqui no contexto. Nosso saber mais é sempre um momentinho ali para aprofundamento. Deixa eu jogar aqui na tela principal essa oficina. Essa oficina ela foi trabalhada no último encontro formativo da EJA, então ela é própria nossa. Aqui nós temos as metodologias ativas, uma nova maneira de pensar. Essa formação foi lá em Apucarana, promovida pela CED. Então, nós devemos aqui a educação e as transformações ao longo da sua história. Nós temos algum conhecimento teórico sobre como que a educação percorreu as teorias, as ideias, e uma reflexão do Aristóteles, que educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Então, nós orientamos o voo dos nossos alunos hoje em sala de aula. Que nós temos o relato de algumas práticas exitosas. A construção histórica da educação, das teorias, começou lá com Sócrates,
Depois passou por Piaget, Vygotsky, Freire, Bernoulli, Gleiser, que é o que nós vimos hoje, e Morin, professor da USP. Então, são muitos outros pensadores que nós temos, e nós temos essa reflexãozinha final aqui. Ensinar é aprender. Segundo o autor que nós vimos hoje, que fez aquela pirâmide, a boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o conhecimento dos estudantes. Então, a aprendizagem ativa aqui, ela vai falar da flexibilidade cognitiva, que vai a pirâmide do Gleiser, que ela vai atender a vários modos, vai romper barreiras. Daí vocês podem estar acessando esse material também ali no final dos nossos slides. Tem várias ideias aqui, que a metodologia ativa nós podemos estar aplicando ela fazendo ou não uso das ferramentas digitais. Então, muitas vezes nós pensamos que ela está ligada às ferramentas digitais, mas não está. Temos a cultura maker, que nós desenvolvemos projetos ali, o ensino híbrido, a aprendizagem por problemas, que nós efetuamos hoje no nosso encontro. Temos a gamificação, o planejamento reverso, a rotação por estações. No material ele até traz o link, ó. Se eu não sei o que é, ó, ele abre a mãozinha para eu apertar, clicar, e ele já vai me jogar para o conceito. O que é o planejamento reverso? Eu clico ali e já tenho uma ideia do que é o planejamento reverso, como que ela funciona, que é o processo ali que ele vai ampliar a visão do professor e ele vai ser um planejamento voltado ali para o aluno. Então, ele vai começar a fazer o plano de aula pelo fim, por isso que é reverso. Em 3 partes ali ele vai montar. Então, esse material é muito rico, pode estar contribuindo para vocês na formação do plano de aula. Tem também storytelling, que está muito sendo utilizado agora, novidade, aprendizagem em base de histórias, aprendizagem entre pares e times, a sala de aula invertida, são todos conceitos que podem ser aplicados no nosso plano. Aqui vocês podem estar aprofundando o conhecimento, pessoal, lá nesses materiais que temos no final. Temos também a biblioteca no nosso Classroom. Agora eu vou voltar aqui para o nosso plano. Vamos voltar aqui à ideia. Ok, o pessoal já está respondendo lá o formulário. Para quem tiver alguma dúvida, turma M. Questão do plano. Nós temos muitos professores ainda que estão montando o plano. Vamos ver aqui a questão do plano. Quando vocês acessarem o mural, tem a aba Atividades. Atividades avaliativas professor. O plano de aula ele é até o dia 6 de julho. Quem é diretor, pedagogo, vai fazer um relato de reunião, que é até o dia 6 de julho também. E quem é técnico vai fazer o relato da oficina, da primeira oficina, né? O plano de aula, se vocês clicarem em cima, ele vai ser editável. Então, o que eu faço? Eu clico nele e ele já vai abrir de uma maneira editável para mim, que eu possa estar editando este arquivo. Então, eu cliquei nele, já abriu para eu editar. Eu já vou fazendo as alterações no documento. Todas as alterações que eu fizer vão estar lá também no Classroom. Então, ele vai gravando automático, Lilian? Vai automático. Se eu pegar e alterar aqui, já consta lá para mim. Se você pegou e preencheu só o nome, eu abro lá a tua atividade e vai estar preenchida só o nome. Mas daí, depois que vocês terminarem tudo, vocês vão lá em entregar. E daí ele aparece um recadinho para mim num canto ali que vocês entregaram. Até então,
não está como entregue, mas eu sempre dou uma abridinha ali para ver como que está o andamento. Alguns preencheram metade já, alguns já preencheram tudo, só falta a entrega ali no caso. Ai. Oi, Adonis. Liliane, e precisa mudar ali as imagens, ou dá para deixar ele igual aos slides ali, ou você quer que mude alguma Pode deixar como está, você só vai preenchendo as lacunas. Tá bom. Obrigada. Daí vocês vão digitando docente, digita o nome de vocês aqui, semestre, se é módulo 1, módulo 2, a instituição, o nome do colégio, o componente, a matéria, os objetivos da minha aula daquele dia, que aula que eu dei? Eu dei uma aula de matemática das 4 operações, então o meu objetivo é desenvolver um raciocínio lógico através das operações. Metodologia ativa, eu vejo que tem até uma flechinha que cai nos materiais que eu posso estar acessando ali de metodologia ativa. Então, se eu não tenho uma ideia, eu posso estar consultando na hora de montar ali. Daí eu escrevo aqui se eu vou usar storytelling, se eu vou usar gamificação, se eu vou usar aprendizagem entre pares. Eu já coloco minha metodologia aqui, tenho consulta e material. Se eu tiver dúvida, eu não sei o que é recurso ou encaminhamento. Aqui embaixo tem o que é recurso, o que é encaminhamento. Então, tudo para vocês consultarem na hora de montar o plano. Recursos são o que eu utilizei ali para montar. Se eu utilizei Educatron, se eu utilizei laboratório de informática, se eu utilizei algum material diferente da minha aula tradicional, encaminhamentos metodológicos, como que essa aula ocorreu. Eu dividi a turma em pares, em grupos, e sucessivamente dividir os materiais, como que as estratégias para gestão da aula, como que eu geri essa aula. Os alunos fizeram um debate em grupo, um grupo debateu a ideia do outro, fizemos um estudo de caso, eles apresentaram. Como são as minhas estratégias avaliativas? Eu avaliei eles na observação, avaliei eles de uma forma impressa. Como que eu avaliei esse aluno? E os resultados esperados? O que eu esperava alcançar dessa aula? Eu esperava que eles desenvolvessem raciocínio lógico, desenvolvessem os conceitos relacionados a tal disciplina. É uma coisa bem simples assim, pessoal. Vocês podem notar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Se não tiverem, nós podemos fazer o encerramento. Quem puder ligar a câmera para nós tirarmos o print e estarmos encerrando, eu convido-os. Então, vamos para o print no 3, então, pessoal. 1, 2, 3. Ok, obrigado pela participação. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Gente, eu preciso sair e o bicho está pegando aqui. Ok, tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite, Lili. Tchau.